Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thales Victor e hoje nessa aula eu vou explicar aqui como fazer uma rápida dockerização, criar uma imagem do Node para rodar através do Docker. E essa aula vai ser bem rápida, na verdade é mais uma aula que eu quero testar mesmo, e mais pra frente eu vou trazer uma aula mais detalhada sobre isso, onde eu vou colocar outras aplicações, seja front-end, back-end, seja utilizando microserviços, ou seja, fazer algo mais complexo e também explicar sobre redes no Docker, que é muito importante, mas aqui vai ser um vídeo bem rápido mesmo. Então, eu já fiz um clone de uma aplicação que está lá no meu GitHub, que é o Payment API. Eu vou deixar o link aí para vocês fazerem um clone. Então, bora lá. Já instalei, já rodei o npm install para rodar o Node Modules e basicamente vou rodar aqui o projeto. É só uma API de exemplo de pagamento. Então, se eu rodar aqui, ele vai dar o localhost 3000, vou pegar essa URL. Ele já... Eu acabei parando o trem. Rodar de novo. E se eu entrar aqui nessa URL, tem o servidor. E se eu colocar /api/docs, ele tem a documentação aí com o Swagger. Inclusive, Swagger é uma ferramenta muito legal que eu posso trazer nesse canal. Beleza, a nossa papel agora é criar uma imagem do Docker para esse serviço. E aí o que eu vou fazer? Vou parar todo o meu servidor. Lembrando que eu já estou com o Docker instalado. Version. Estou com o Docker instalado, tanto o Docker quanto o Docker Compose também. Lembrando que são coisas diferentes. Docker Compose menos version. E aí também ele deu um erro, mas tanto o Docker Engine quanto o Compose estão instalados. E aí, beleza. Como que eu vou fazer isso? Simplesmente, aqui no nosso projeto, eu vou criar um arquivo chamado .docker-ignore. E aí nele eu vou colocar algumas pastas. Nela seria o Node Modules. Eu não quero que ele pegue os arquivos do projeto, eu quero que ele rode o npm install quando for criar o container. E aí, o que eu posso colocar mais? Poderia colocar mais coisas, mas se você quiser colocar dist, build, então, enfim. Então, já que eu já criei o Docker Ignore, aí vocês fiquem a cargo de vocês colocar. Mais pra frente eu falo mais detalhado sobre isso. E bora ser rapidão aqui. Também eu vou criar um arquivo chamado Dockerfile. Nesse Dockerfile é onde eu vou construir a imagem do Node. E aí o Dockerfile ele constrói a imagem, enquanto o Docker Compose ele vai rodar aquela imagem através de um container. Então vamos lá. Vou selecionar que eu quero que ele nesse container esteja um Node. Vou criar uma pasta mkrun, mkdir, e aí o nome dessa pasta vai ser app. E aí eu vou fazer o seguinte, já que eu criei essa pasta, eu vou trabalhar nela, porque que ele não... Dockerfile, ele não está reconhecendo, eu acho que eu não tem a extensão do Docker instalada, deixa eu dar uma olhada rapidão aqui. Docker, tá funcionando. Docker, work, vamos continuar aqui, workdir, e aí simplesmente eu vou querer que ele trabalhe na pasta app. Aí o que eu vou fazer? Um copy para copiar todos os arquivos, copiar todo, no caso eu só quero copiar o package.json, package.json, e aí para pasta app, beleza, para o nosso pasta do container app, certo? Depois que eu copiei, o que eu vou rodar? Vou rodar um npm install, então run npm install. Depois que rodar o npm install, eu vou novamente fazer uma cópia, só que dessa vez vai ser a cópia de tudo, de todas as pastas e tal, pro nosso projeto lá containerizado. E aí eu fiz essa cópia, posso vir aqui e expor a nossa porta. E a porta que eu vou expor vai ser a porta 3001. Ou deixa eu ver aqui, provavelmente nosso projeto, eu não configurei o byte para rodar em outra porta, mas só vou pegar aqui a porta, não, no caso é o projeto com Node, então realmente é a porta 3000. Então, expõe a porta 3000, porque basicamente quando você roda em um container, ele vai estar meio que bloqueado aquela porta, e aí para me expor, eu tenho que vir aqui declarar para coisas externas acessar. E aí, no final, eu vou rodar um comando cmd, lembrando que é com cmd, não é com o run, e eu coloco npm run dev. Por que npm run dev? Porque é basicamente o script de desenvolvimento que eu declarei lá no package.json. E aí, beleza.
Feito isso, eu já posso vir aqui e criar um arquivo chamado docker-compose.yaml. Depois que eu criar esse Docker Compose, eu vou colocar a versão 3, setar a versão. O service, eu vou colocar aqui um backend, que vai ser o nome do nosso serviço. O nome do container, eu vou colocar da mesma forma que o nome do serviço. A imagem, não vai ter imagem, ela vai ter um build, porque eu vou construir a imagem. E aí eu tenho que passar o context, e além do context, se eu não me lembro que eu tenho que passar, era o context, deixa eu lembrar. E o Dockerfile. O Dockerfile é basicamente o nome do arquivo que eu criei, então vai ser esse daqui, Dockerfile. E o context é o lugar onde está esse arquivo, então barra, e aqui mesmo, ele está na pasta raiz, então só ponto barra. E aí, depois que eu fiz a build, posso colocar as nossas portas. Eu vou expor no meu servidor a porta 3000 e no meu container vou liberar a porta 3000. Depois disso eu tenho volumes, isso é muito importante, porque se você não passar o volume corretamente, ele não vai ter aquele refresh. E aí para dar certo, eu tenho que vir aqui, passar um ponto, dois pontos, ponto, barra, e qual que é o nome da nossa pasta que nós criamos lá? App. E dessa forma já tá com o volume configurado. Não vou configurar nada de rede agora, porque não é meu interesse. E agora eu vou rodar o nosso comando. E aí eu simplesmente rodo um docker-compose, e aí como é a primeira vez, -build. Ou se eu rodar só um docker-compose, vai funcionar da mesma forma. Porque ele, depois de uma versão, ele não tá mais querendo, não precisa mais colocar esse traço. Eu errei o comando aqui, no caso é up, -build, faltou o up lá na frente. Então, rodar permissão negada, porque o container sucked e tal. Vamos ver aqui. Será que eu tenho que rodar o sudo na frente? Eu lembro que eu não precisava disso, mas sudo. Agora ele tá precisando do sudo. Não, isso é novidade pra mim. Ele vai demorar um pouco na primeira vez, porque é normal. E aí assim que terminar, eu já volto aqui para mostrar o nosso container rodando. Então, ele voltou aqui, ele terminou, só que já terminou com erro, mas o problema é porque eu não posso colocar esse ponto aqui antes do app, então é só barra app mesmo. E aí eu tirei o ponto lá, vamos rodar novamente, e ele já startou o nosso container aqui. Se eu acessar o URL, olha só que massa. Ele já está rodando na porta 3000 do container e já está sendo espelhado no meu sistema operacional. Se eu colocar aqui api/docs, vai funcionar da mesma forma. E é bem semelhante, que é da mesma forma que eu faço se fosse uma aplicação no front-end, afinal, ambos são Node, está trabalhando para o Node. Se eu fazer aqui, tentar fazer alguma requisição para testar o servidor, ele vai rodar normalmente. Então, vou ficando por aqui, falou e até mais.